Última aula do nosso curso Comida de Pensar. Felizmente, né, porque a gente consegue envelopar e amarrar todo esse conteúdo que a gente estava trabalhando, e infelizmente porque a gente não tem mais essa conversa aí nas próximas semanas. Pena. Mas está sendo muito legal nessa turma, a nossa troca, a participação de vocês, muito pelo chat, né, nessa turma aqui agora, dessa vez, né, o pessoal mais tímido aí. Boa noite, Jéssica. Esperando mais o pessoal chegar, só que a gente já vai começando aqui na nossa introdução para a gente não perder o nosso horário, tá, gente? Bem, chegamos à 12ª e última aula do Comida de Pensar, módulo 3, Ação e Pensamento. Ação, a qual nos referimos na aula anterior, e o pensamento, que é justamente a consequência, né, ou pelo menos, pelo contrário, né, ela é, na verdade, o princípio, né, motivador e acelerador e provocador da ação. E aí a gente vai investigar um pouco a ideia que está por trás deste tema, do pensamento. E o pensamento ao qual a gente se refere é o pensamento contemporâneo. Como vocês podem ver aí. Parei um pouquinho porque a Sara está entrando. Pensamento contemporâneo. Na aula de hoje, vamos discutir um pensamento contemporâneo da gastronomia. E quando a gente fala da gastronomia, a gente já entendeu aqui agora que a gente está colocando a gastronomia como esse veículo, né, transformador da cultura, ou seja, a gastronomia carrega, sim, o pressuposto, a premissa da cultura alimentar, já não mais, obviamente, maculada pela sua origem, pela sua base aristocrática francesa, só que gastronomia a gente está pensando muito mais como esse campo em busca de uma autonomia para dar uma resposta à nossa sociedade, articulando-se em ciências. Não só ciências, mas saberes. A gente tem chamado de ciências gastronômicas. Então, as ciências gastronômicas, elas se reúnem agora, neste momento preciso, né, para a gente celebrar a produção de um pensamento contemporâneo da gastronomia. Ou seja, uma gastronomia que a gente não está mais falando a respeito dos grandes chefes, né, depois da Revolução Francesa. A gente não está falando da alta gastronomia, a gente não está falando dos gourmands ou dos gourmets. Estamos nos referindo à gastronomia como este princípio ativo da nossa relação com a alimentação, com a comida e com todo o nosso sistema simbólico e cultural que nos cerca. Deste modo, gente, a gente precisa dar um passo atrás antes da gente chegar no pensamento contemporâneo da gastronomia, que será a conclusão da nossa conversa. A gente vai dar um passo atrás e pensar, e o pensamento contemporâneo, o que é? Dentro da academia, a gente tem muito debate, né, sobre o que é o contemporâneo, sabe? A gente usa moderno, a gente usa depois pós-moderno, o Lipovetsky vai usar hipermoderno, né? O Stuart Hall vai preferir o pós-moderno, e você tem um contemporâneo, tem um pós-contemporâneo, né? E esses termos vão confundindo muita gente, e eu prefiro que a gente deixe esse debate terminológico, etimológico, justamente para a academia, para o pessoal das linguísticas que estão querendo tentar entender. A gente está usando o contemporâneo porque eu acho que ele se relaciona muito mais com o nosso imaginário gastronômico. Sabe por quê? Porque hoje, quando a gente vai falar em gastronomia, a gente sempre solta um gastronomia contemporânea. Quando a gente vai falar da nossa relação com a alimentação para o futuro, a gente fala em gastronomia contemporânea. O termo aplicado à gastronomia do pós-moderno não é muito utilizado, né? Não se usa assim. Então a gente vai procurar esse caminho um pouco mais popular do contemporâneo. Mas para a gente poder entender um pouco mais a fundo o que é um pensamento contemporâneo. Para a gente poder começar essa discussão, eu acho que é muito importante, é vital, que a gente faça um
estabeleça, né, dois caminhos ou dois parâmetros muito importantes e de um grande debate na nossa sociedade hoje. Dentro da sala de aula, dentro da academia, né, dos rincões da produção científica, mas também dentro da nossa próprio entendimento sobre ofício, sobre trabalho, sobre, enfim, pensamento, que é permanência versus reflexão. Parece ser uma viagem, não é? Para a gente poder pensar sobre isso, eu quero inspirar vocês a partir, né, de uma música instrumental tocada por Hamilton de Holanda e Amando Costa, dois grandes gênios da música brasileira, instrumentistas, e que vocês vão ver agora nesse vídeo, né, essa canção que eles vão interpretar, Jacó do Bandolim. A música chama-se Assanhado. Se você está vendo essa gravação, clique aí na descrição do vídeo para assistir junto conosco neste momento. E aí, genial, né? Já conheciam Yamandu e Hamilton de Holanda? Dois grandes artistas da música brasileira, instrumentistas, né? E um detalhe muito curioso, e por isso que eu estou trazendo este exemplo para vocês aqui nesse momento, como vocês já se acostumaram, né? No Comida de Pensar, a gente gosta de pensar por meio da cultura também e das artes. Então a gente traz esses objetos estranhos, né, para o pensar a comida, para a gente justamente pensar a comida a partir de uma relação que, na verdade, é com a vida de como um todo, né? Então aqui a gente tem uma simbologia que é muito clara, que é do virtuosismo. Perceberam? A gente consegue contestar o virtuosismo desses dois sujeitos aí, o quanto que eles tocam bem, rápido e articulado e de uma forma assim que não é para amadores de jeito nenhum e profissionais vão ter que penar muito para chegar nesse nível. E existe um debate que começa muito na produção musical, né, principalmente na música clássica, também na dança clássica, é um outro debate também muito pesado, que é o da perfeição. Como se atingir a perfeição? A gente poderia aqui até exibir aquele filme Cisne Negro, do Darren Aronofsky, não sei se vocês já ouviram, né? Sobre uma bailarina que está buscando a perfeição. Só que o filme tem todas umas camadas aí de terror psicológico. Né? Pois essa busca pela perfeição, ela muitas vezes ela é confundida com esse movimento que a gente chamou aqui de permanência. O que é o movimento de permanência? É o nosso movimento de repetição. Ou seja, a gente gera uma determinada constância, uma determinada aderência e uma determinada firmeza. Isso é muito comum, né? E aí a gente vai ver que não só na música, obviamente, em todos os cantos da nossa vida, desde do labor, né, doméstico, a gente limpa a casa, não é isso? A gente lava prato, a gente, enfim, cuida rega as plantas. São atitudes que a gente vai fazendo que, à medida que a gente pratica, a gente ganha uma memória muscular muito evidente e a gente consegue, então, um maior nível de esmero. E isso vai ser com qualquer prática que a gente fizer. E muitas vezes o sentido da praticidade ele é confundido com o sentido da permanência, como sujeito absoluto da nossa busca pela refeição, pela perfeição, pela refeição. Eu estou colocando comida no prato aqui, né? A nossa busca pela refeição também vai passar por aí, né? Por esse movimento de permanência. Por quê? A gente vai ver vários, principalmente confeiteiros, padeiros, falando: eu não consegui fazer isso de primeira. E quando você vai para a cozinha e tenta fazer uma receita de primeira, provavelmente vai dar errado. E eu digo isso porque eu tive uma experiência agora recente que o Teodoro, meu filho, teve uma lição de casa, pensando no final do curso dele, da aula online, que era de fazer um bolinho, fazer um que ele chamou de brigadeirão de caneca. E eu não vou entrar aqui nas polêmicas ou nas problemáticas da gente ensinar este tipo de receita com ultraprocessados para as crianças. Não sei se vocês viram, mas eu postei alguma coisa sobre isso no meu Instagram, justamente trazendo essa reflexão.
Ó, a Sara já passou por muitas primeiras vezes nas cozinhas, frustradas, pois o Teodoro foi fazer de primeira, sozinho, essa receita que era muito simples. Colocava-se um pouco de leite, a mesma medida de leite condensado, um ovo, uma colher de cacau em pó, misturava e jogava no micro-ondas por 2 minutos. Pois o Teodoro chegou e falou assim: papai, aqui está escrito 2 minutos, mas eu acho que eu ouvi a professora falando 20. O Teodoro não fazia a menor ideia de que são 20 minutos no micro-ondas, né? E eu precisei deixá-lo aprender isso. É claro que quando já chegou no 5º minuto, o negócio já estava lambrequeira total, um cheiro de queimado saindo de dentro do micro-ondas e a gente parou. Mas frustramos a primeira tentativa por falta de vários tipos de conhecimentos. E a gente entende que a falta de conhecimento é de um conhecimento técnico. E por isso que louvamos o exercício da permanência. Porque a permanência é esse exercício que gera constância, aderência e firmeza. Na música, então, Yamandu e Hamilton de Holanda vão tocar e para chegarem naquele nível, vão ser mais de 8 horas por dia treinando desde os 10, 8 anos de idade, como é o caso mesmo de ambos, que começaram a tocar seus instrumentos desde muito cedo, 6, 4 anos de idade, já estavam tocando esses instrumentos, e com 12 anos, na verdade, já eram craques nesses instrumentos. E aí a gente vem com a pergunta: se eles continuam se aperfeiçoando, esse aperfeiçoamento ele é só permanente? Ele está só gerando, mais uma vez, uma aderência? E aí vem a grande confusão da gente entender que na arte, ou na vida como um todo, tudo gira em torno do tecnicismo. Se girar em torno, ou se girasse em torno do tecnicismo, nossa vida seria pontuada por recordes. Seria um grande livro, né, Guinness. Por quê? Porque o objetivo do recorde é você conseguir fazer algo uma vez melhor do que o outro, ou mais rápido, ou mais distante, enfim. E aí são movimentos, de fato, de aderência, de firmeza, de constância. Mas, para essa equação funcionar, a gente precisa acrescentar nessa receita aí os movimentos de reflexão, que muitas vezes está fora desse debate. Exige-se uma perfeição mecânica, e aí a gente está falando também, e principalmente da cozinha, no qual você vai ter chefes absurdos entrando no Guinness, inclusive de tão rápido que eles conseguem cortar e tão bem um determinado pepino. Mas será que essa comida dele é a melhor de todas? Ele é o chefe que teve mais prática com aquilo, ou seja, um movimento de permanência sem reflexão, ele não vai para lugar nenhum. Porque se a gente gera conteúdo, ou se a gente gera movimento sem reflexão, a gente simplesmente está agindo a partir dos nossos instintos e nossas capacidades que não são necessariamente racionais. Então, o sentido de reflexão, ele é a concentração do espírito sobre si. E o que seria isso, minha gente? Concentração do espírito sobre si. Seria o fato da gente não só realizar esses movimentos, mas a gente refletir sobre eles. A gente colocar um momento, uma centelha de reflexão. Quando a gente gera reflexão, a gente acaba com esse dualismo da permanência e da reflexão. Por isso, gente, que vem minha crítica muito contundente, que eu sempre faço, principalmente aos cursos de gastronomia, com esse entendimento defasado, pobre, limitado, de que gastronomia é um curso prático, que gastronomia requer ou deve ser um curso de prática, e que se você for fazer gastronomia, ele precisa ter prática. E aí eu não estou mais opondo prática com teoria, que também é um outro grande erro. Porque quando você opõe prática e teoria, você cria contradições tão absurdas quanto, sabe o quê? Ler um livro. Ler um livro é prática ou teoria? Porque, ao meu ver, essa leitura, ela em si, esse gesto, é um exercício prático. Você pratica uma leitura.
quando você escreve, você está praticando uma escrita. Então, é claro que você teve universidade que criou isso como slogan para vender curso e que já está repensando, porque afinal de contas os tempos são outros, mas essa dualidade, esse dualismo da prática da teoria, da permanência da reflexão, ele é infecundo. Ele não leva a lugar nenhum. Ele coloca em oposição duas forças que nunca se opuseram, porque o ser humano ele é dotado de um necessário exercício permanente de reflexão. Com isso, você nunca vai ter uma determinada prática que evolua sem uma reflexão. E é por isso que eu trago Hamilton de Holanda e Amando Costa. Porque por mais que eles sejam virtuosos, por mais que eles toquem e arrebentem, eles precisam se submeter ao espírito, a essa concentração que já não é mais, ou não depende mais, da força ou da velocidade dos seus dedos. Muito mais do sentimento que você vai conseguir transparecer por aquela música. Na cozinha, a mesma coisa. Um chefe, que pode ser até estabanado, cortar umas coisas não necessariamente com perfeição, ele pode te entregar um prato com muito mais sabor, muito mais interessante, do que aquele prato absolutamente perfeito que você não quer nem mexer nele, não quer nem comer, porque você tem medo de estragar tamanha obra de arte. Então você vai ter essa cisão no nosso mundo. E o nosso entendimento para gerar um pensamento contemporâneo é entender que o pensamento contemporâneo ele não faz acepção de teoria e prática, de permanência e de reflexão. Ele apenas une tudo em um único e incólume ser que somos nós, que é a grande administração do pensamento, que ele é prático e teórico em medidas que você não pode determinar de uma forma tão taxativa. E para isso eu gosto de mostrar este seguinte vídeo. Eu não sei quantos de vocês são dessa geração, talvez a Rônia, né, Rônia? Eu estou te entregando aí junto comigo, tá? A gente vai lembrar muito bem do Karate Kid original. Vocês lembram do Karate Kid? É de 1974. Mas, poxa, ele passou muito na TV, né? Então vocês provavelmente se lembram de alguma coisa. Não é o Karate Kid com o filho do Will Smith, e nem esse que está na Netflix, né, o Cobra Kai, com o Daniel San, né, já crescido. Assistam essa cena de Karate Kid com o Sr. Miyagi. E depois a gente conversa. Se você está vendo a gravação, clique aí embaixo. Sobre essa revolução da comida contemporânea, ou da gastronomia contemporânea, que foi encabeçada primeiro pela Nouvelle Cuisine, na França, né? Quando chefes franceses de grandes restaurantes, principalmente redes hoteleiras, influenciando o mundo afora, resolvem, então, tirar aquela naftalina, ou seja, a cozinha clássica francesa, para poder adorná-la com novos tipos de técnicas e novos approaches, né, e novas estéticas que ele vai criar em conjunto com essa nova pegada, e que essa nouvelle cuisine vai ser ultrapassada, então, pela chamada gastronomia molecular. A gastronomia molecular foi essa gastronomia que o Fernand Briat, apoiado na leitura do Hervé Diaz, das pesquisas que esse químico fazia sobre a modificação de alimentos, ele criou, né, aquele tipo de conjugação de alimentos que são reconfigurados, ou seja, ele destrói as moléculas e reconstitui. Então a gente está falando aqui desses processos que foram chamados, por exemplo, de esferificação. Você pode transformar qualquer tipo de alimento sólido numa determinada esfera ou numa determinada gelatina, que vai então modificar, né, os valores sensoriais daquele próprio alimento. Então você vai criar espumas, você vai criar, enfim, vários outros tipos, né, reduções, né, e outros tipos também de processos que vão resultar numa modificação química e molecular desses determinados alimentos. Isso foi então
um conceito que ficou muito caro à cozinha contemporânea. Só que a cozinha contemporânea ela passou a se confundir entre a cozinha molecular e a nouvelle cuisine francesa, que já trazia não mais aqueles pratões, né, aqueles pratarrais de ceia dos franceses, mas sim as pequenas porções. E no nosso imaginário ficou cravado, ficou tatuado que essas pequenas porções são o que representariam a gastronomia contemporânea. Vamos ver um exemplo neste próximo vídeo aqui. E aí, meu povo? Já conheciam esse, né, gente? O Mano já tinha visto. Esse é das antigas, né, do Porta dos Fundos. O grande negócio do restaurante contemporâneo é que ele carregou essa pecha da pequena porção com um sentido, ou então como tentar dar uma qualificação talvez mais chique ou mais elevada a partir da pequena porção, entendendo que a pequena porção ela é mais elegante e que a grande porção ela seria uma coisa muito exagerada e aquilo já poderia então levar para o entendimento da gula. Olha só isso. Olha como se articula esse tipo de conceito, baseado inclusive nessa carga cristã, né, da culpa cristã, que a gente tem, do sincretismo cristão, na verdade, né, ao longo dos séculos, desde a Idade Média, entendendo agora que a fartura ela já não é mais o desejado no restaurante. O restaurante contemporâneo ele não pode ser farto. Ele vai precisar ser absolutamente estético. A estética prevalece. Ou seja, quando a gente fala da estética, ou seja, toda essa experiência sensorial representada, inclusive, ali pelo tapa que a menina toma na cara para poder, né, aguçar os sentidos. Então é isso, a experiência entra no lugar da comida. Então a gastronomia ela sofre um rompimento de entendimento, tá, gente? Eu não estou falando que gastronomia contemporânea é isso, mas é como ele foi compreendido, como ele está hoje, na verdade, compreendido pelos nossos imaginários. Tanto é que a gente morreu de rir desse filme, ou desse vídeo. Porque, afinal de contas, esse vídeo vai representar, de uma forma absolutamente escatológica, né? Vai representar aquilo que a gente já percebe como sociedade, aquilo que para a gente é legível, como entendimento de uma gastronomia contemporânea. Ele é super real, porque, embora ele exagere, ele o faz baseado num discurso, numa narrativa que a gente tem visto acontecer de uma forma super banal, sabe? Você vai pegar cardápios, até de lanchonetes, né, que começam a incorporar, né, a ideia da gourmetização é isso, né? Ela vai banalizar esse processo de descrição ou de criação dos sabores e de receitas a partir então da desqualificação, da superqualificação da descrição de um prato, que não é nada daquilo. É o famoso raio gourmetizador que a gente discutiu na aula com a Tainá. E isso aqui eles fazem de uma forma genial. Eles servem uma azeitona e a descrição é uma coisa absolutamente encantadora, tem tanta coisa ali, e é uma azeitona. É só uma azeitona. Então é esse o tipo de contradição que a gente vai encontrar agora dentro da ideia de gastronomia contemporânea. O nosso trabalho a partir de agora é fazer um entendimento de um pensamento contemporâneo da gastronomia, entendendo o que é o pensamento contemporâneo e agora percebendo como funciona a gastronomia contemporânea. E aí, para não falar que tudo está perdido, eu quero voltar a essa discussão. Não é voltar, né? Eu quero seguir a discussão. Vocês querem fazer algum comentário, vocês podem abrir aí a câmerazinha, falar ou mandar aqui no chat, tá, gente? Eu quero falar sobre o lugar do ofício. Também não pretendo aqui desqualificar, gente, não me entendam errado, desqualificar o ofício, tá? Ou seja, esse trabalho das mãos, a artesania, que muitas vezes também a gente tem compreendido como algo não cerebral. Como a gente discutiu até quando a gente estava falando sobre comida ser arte ou não ser arte, né?
a gente tem um entendimento já como posso dizer, já muito tatuado mesmo nas ciências sociais, de que gastronomia pertence, né, ao artesanato. E aí a gente teve essa discussão, né? Mas o artesanato, por mais que ele seja, ou ele possa representar esse sentimento, esse sentido de permanência, como que ele não pode ser também reflexivo, não é isso? E aí eu gosto de trazer um pouco sobre essa ideia do ofício, para a gente poder refletir. Não, já vou para lá. Opa, ué, a gente está indo para o final, o trem. Pronto. O ofício, ele é, talvez, o elemento que a gente começa a perder dentro da gastronomia contemporânea. Porque a gente, no afã de se qualificar como artístico, ou como cerebral, ou como intelectual da cozinha, a gente vai abrindo mão do lugar do ofício. E o lugar do ofício, ele é absolutamente intelectual, gente. Também. E para isso eu vou mostrar um exemplo muito claro para vocês. Primeiro, vale dizer o seguinte: por que que o ofício é um trabalho que requer intelectualidade? Porque o ofício, ele não é realizado com um fim em si mesmo. A gente realiza o ofício para conquistar algo, e esse algo vai ser usado ou vai transformar alguma outra coisa, ou mudar, ou resolver algum problema. Explico. O ofício, por exemplo, de carpinteiro, vai levar uma solução, né, com trabalho em madeira, que pode te gerar o conforto, por exemplo, de uma cadeira ou de uma mesa para um determinado fim. E ele vai vir sim com uma carga, né, estética, ou seja, reflexiva. Porque a estética nesse lugar, gente, no lugar do ofício, ela não é só o design da cadeira, como a gente já entendeu para a gastronomia também. A estética é justamente a interpretação daquilo. O que, que eu quero gerar com aquilo? Qual é a experiência que aquilo vai resultar? E na gastronomia é o que a gente faz o tempo todo. Aliás, a gastronomia se resume a um ofício. Só que um ofício em todo o seu sentido, que vai exigir não só de quem o faz, mas de para quem é feito. E por isso que eu gosto de trazer aqui para vocês uma outra questão que é importante educar. Educar para comer. E por muitas vezes a gente confunde essa ideia da educação, a gente confunde a ideia da educação com uma coisa talvez pedante, sabe? Quando eu falo de educação, de assim, ensinar a pessoa a comer. É muito pedante, de fato, se você falar assim, olha, você precisa comer assim. Você não sabe comer. Para comer isso, você precisa usar aquilo. Só que não é para ser pedante. Isso é uma coisa natural. Porque, afinal de contas, a gente vive numa multitude de culturas que não nos permite dominar todas elas. Então, gente, quando a gente começou a receber aqui os restaurantes japoneses, e eles agora passam a fazer parte da dinâmica social das cidades brasileiras, o ato de você comer com hashi é uma coisa absolutamente impensável, sabe? É quase impossível de se você usar, tendo sido praticado por si o exercício do garfo. Então não é só isso. A gente começa a tentar aprender e a gente precisa romper com o pedantismo que impera hoje no restaurante contemporâneo. E o restaurante contemporâneo, ele se coloca numa posição em que ele entende que se você está indo lá, é porque você está ou você pertence, né, a uma parcela da sociedade que tem acesso a tanta informação e que está acostumado a determinados ritos da cozinha, né? E que você não pode ser confrontado ou pelo menos ajudado, auxiliado com aquilo. A ideia da regra de etiqueta é essa. Por isso que nos tempos, né, do século XIX, no século XX todo, até a maior parte do século XX, você teve as regras de etiqueta. Só a sociedade aristocrática e neoburguesa
que poderia ter acesso a elas, ou seja, saberia se comportar no restaurante. Você não tem mais esse tipo de sociedade, então você não precisa ter esse tipo de barreira. Então, é preciso que a gente entenda nos restaurantes que esse é um espaço também para educação, para você guiar o seu cliente, por exemplo, no caso do restaurante para o comensal, guiá-lo para entender como que você vai comer aquilo. Mas não daquela forma pedante, de tipo, você tem que pegar esse alface junto com aquilo ali para poder ter a experiência completa, que é já esse resíduo, né, gourmetizador, ou gourmetizado da experiência. Estou falando de uma coisa muito mais simples, que eu posso ilustrar para vocês nesse belíssimo vídeo. Há um equilíbrio que a gente precisa chegar para entender o seguinte, que a gente precisa aprender a determinada função, como o Rony falou, né, para comer o sushi, e também está aberto para também entender que talvez seja muito mais simples do que parece. Afinal de contas, a gente descobre não só nesse vídeo, né, nesse vídeo principalmente, que você pode comer sushi com o dedo. Né? Então a gente, por exemplo, vai fazer todo aquele trabalho para falar assim para as crianças, né? Ó, traz um garfo para ele, né? Porque ele não sabe comer no hashi, e a gente desconhece que você pode comer aquilo com a mão. Né? Então, não é uma questão de poder no sentido de você vai ser proibido, tá, gente? É mais uma questão cultural mesmo, de você se abrir para uma forma de como você pode comer ou fazer aquilo. E a gente está com a nossa sociedade, ela é repleta desse tipo de orientações ou de regras que muitas vezes estão escondidas. O trabalho, então, do gastrônomo vai ser destampar essas regras, popularizá-las e ajudar, talvez, nas nossas relações, a conseguirmos interpretar a comida ou como comer de uma forma sem pedantismo, tá? De uma forma que não é correta, né? Correta não é o melhor nome, né? Muito embora se use muito, né, na gastronomia, mas de uma forma mais, talvez, sábia, digamos assim, porque a gente pode ganhar com isso. Do mesmo jeito que a gente também aprende outros códigos com outras cozinhas, como, por exemplo, para comer o tacacá, você vai receber uma cumbuca e ali você tem um líquido ali dentro e, de repente, vai vir para você um garfinho. E aí você vai falar assim, como que eu como isso? Como que eu como uma sopa de garfo? E aí você vai entender que o garfo é só um objeto para te ajudar a puxar a goma lá de baixo e espetar o camarão. E você tem que beber na cuia. Então você tem esse tipo de processos que são muito importantes para a gente poder preservá-los, tá? E isso é um trabalho que a gente vê com muito olho assim torto no Brasil, justamente pelo nosso viralatismo, que a gente não reconhece as tradições nossas como povo legítimo e autônomo. Só que para a gente reconhecer ou entender que um hambúrguer a gente come com a mão é muito fácil, é muito simples, né? A gente não come batata frita, né, com garfo e faca. Então a gente vai começar a entender esses códigos, e os códigos talvez sejam um pouco mais difíceis, como, por exemplo, comer sushi ou comer o tacacá, que apesar de estar tão dentro da nossa cultura e tão distante da maior parte, talvez, do Brasil, em termos de entendimento ou compreensão, e você vai criar, então, esse vínculo. Então, o vínculo para a criação de um pensamento contemporâneo, ele passa também por esse educar-se a comer, que não é um educar-se que é só da educação alimentar, que é tão essencial e fundamental para a gente, mas é um educar-se também de troca cultural, que vai ser muito importante para a gente estabelecer um novo momento, um novo pensamento e uma profundidade maior na forma como a gente enxerga a comida. E quando a gente fala sobre como você vai comer, o que combina com o que, né? E aí vai ter sempre um engraçadinho que vai falar assim, uai, vai tudo misturar no estômago mesmo, não é isso? Pois vai tudo misturar no estômago, né? O que combina com o que, sabe? Isso vai partir justamente da nossa criatividade, a criatividade de quem faz a comida. Então, quando a comida é feita para uma coisa tocar na outra, é importante que a gente entenda isso para poder praticar isso. Mas isso não é também uma chamada, como parece, né? A gente assistindo o chefe, o Itamae, desse restaurantão aí de Tóquio, falando, a gente vê assim, nossa, se eu encostar esse gengibre no shoyu vai dar ruim.
eu vou ter um troço, não é isso? Não é, porque também esse tipo de puritanismo, da comida que combina ou não, ele é um puritanismo que é cultural também. Entendimento de que isso não combina é uma questão cultural. Eu cresci minha vida inteira em Goiás, né, aqui em Brasília, aprendendo que pequi não combina com carne de porco. Você acredita nisso? Pequi não combina com carne de porco. E eu comecei a comer pequi e carne de porco juntos. É coisa da família, talvez, entendeu? E o pequi ele tem que ser com frango, é só isso, é só esse acompanhamento. O pequi não pode ir com peixe, entende? Quem é para dizer que o pequi pode ou não pode, não é isso? A questão é. A questão é. A questão é. A questão é. Opa. Alô, alô? Foi mal, soltou um som muito doido aí. A questão é, a gente estabelece algumas tradições e alguns puritanismos e a gente tem dificuldade em rompê-los. A proposta do gastrônomo, mais uma vez, é dar esse passo para o seu rompimento. Ó, a Jéssica come sushi até com chocolate. Ela é dessas que vai no rodízio e fica feliz, não é? Ah, sushi não? Ufa, o piqui com chocolate? Gente, isso aí eu nunca provei, não. Eu já comi os doces de piqui, picolé de piqui, piqui com coco, que é uma delícia, aliás, tá? Docinho de piqui com coco. Brigadeiro de piqui, enfim. Sara e Bianca devem estar meio assim estranhando a conversa, né? Do Cerrado. Não sei se vocês. Aí, ó, total. O que essa tara desse povo tem com piqui, gente? O que a gente tá falando sobre isso? A gente pode falar do amendoim cozido, tá? Que, aliás, minha mãe fez hoje. Ó, a Bianca tem curiosidade do piqui. Nunca comeu? Tá aí, ó. É bem interessante, é bem interessante. Eu acho que você pode tentar por meio da conserva mesmo, a compota. Já está sendo distribuída aí no Brasil inteiro, né? Então, não sei. Talvez você ache em Aracaju. É a compota de piqui. Ou então eu levo, né? Eu levo o piqui da próxima vez que eu for visitar a Primaiada em Aracaju. Eu carrego aí um piquizinho pra galera. Eu tenho alguns primos de lá que até gostam. Fala assim, não, eu como arroz, mas o piqui não. Né? Porque o piqui ele dá um. E você, pô, me mande o aratu, por favor. Tava desse dia... Minha mãe fez uma fritada um dia desse. Só que ela fez a fritada, né? Que é a fritadinha, né, de miúdos e coisa e tal. Eu falei assim, pô, mãe, você fez fritada, eu pensei em aratu. Porque a fritada de aratu é outra coisa, né? É outro nível. E aí eu tive que comer a fritadinha lá de miúdo, né? É gostosa, mas, pô, não é nenhum aratu. Pois bem, essa viagem à parte, né? O que a gente está conversando é exatamente isso. Quais são os códigos para se comer e do que combina com o quê? Não é isso? Em Aracaju você vai comer esse amendoim cozido que a maior parte do Brasil vai achar aquilo estranhíssimo. Eu tenho certeza que quando abrir aquele amendoim cozido, não vai querer ver outro jeito de amendoim, como sou eu hoje. Quer dizer, eu sempre fui assim. Mas, enfim, o amendoim cozido, e aí quando eu falo amendoim cozido, gente, o pessoal que não conhece, é o amendoim na casca mesmo, né? Que ele é cozido numa salmoura, né? Em água e sal. E ele é um grande petisco, né? Sergipano e também alagoano, né? Usa-se muito lá também. Em boteco, né? Você tem o pessoal lá que chega com um saco, com as latinhas de pegando o amendoim e jogando na sua mesa para comer com cerveja. Ó, clássico, clássico de praia. Você vai para Aracaju, na passarela do Caranguejo, você tem que comer beliscar um negócio desse antes de vir um pastelzinho do Aratu, de Aratu. Pois bem, então, é clássico. A gente começa a determinar o que é clássico, o que pode, o que não pode. O contemporâneo, o que ele vai fazer é perdão, pensei em distúrbio, né? Vai perturbar a ordem do clássico. É esse que é a grande configuração da cozinha contemporânea quando a gente está falando em gastronomia. O que ela quer fazer não é criar uma nova camada de pedantismo, como acontece. Mas a proposta pura da gastronomia contemporânea seria, na verdade, de contradizer, de questionar os métodos antigos de se fazer.
sabe? E propor os novos. E não é porque é melhor, é porque a gente está querendo criar, que a gente está propondo outras coisas. E aí eu tenho um documentário incrível do Mugaritz. Mugaritz é esse restaurante ali perto da Rony, hein, Rony? Não sei se você já conheceu. Caríssimo, né? É em San Sebastián, chefiado pelo Luiz Andoni. O Luiz Andoni, ele é um desses gênios, né, novos gênios, pós-Ferran Adrià, da cozinha basca, e ele vai propor a cozinha contemporânea a partir de uma coisa muito simples, que é o que ele mostra no documentário. Ele fala assim, olha, o pessoal está falando de cozinha contemporânea, falando nesses processos, né, de transformação moleculares, ou de tecnologia, ou então de combinação de sabores absolutamente esdrúxulos. E eu estou querendo pensar a gastronomia contemporânea de uma forma muito menos complexa. Sabe como? Questionando uma coisa. Por que que nossas receitas precisam começar com cebola e alho? Por que que a gente precisa de cebola e alho? Olha só isso. E aí a gente vai ter no entendimento popular nosso de que não se cozinha ou não se faz comida sem cebola e sem alho. Ou só sem cebola, ou sem alho em determinados momentos. Então, assim, você precisa desses ingredientes. E o questionamento para uma gastronomia contemporânea do Mugaritz, do Andoni, foi muito simples. Por que que a gente não começa eliminando a cebola e o alho? E outra, eu não estou sendo contra a cebola e o alho. O que eu quero propor é que a gente tem tantos produtos, tantos insumos potentes em termos de sabor, em termos de adstringência, em termos de força, né, de paladar, enfim, que pode acrescentar sabor, e a gente pode questionar isso. Por que que eu não posso começar essa receita esquecendo a cebola, esquecendo o alho? Eu vou criar uma coisa nova. A proposta da gastronomia contemporânea, ela não está no que é chique ou no que é bonito ou no que é tecnológico ou aquilo que é absolutamente técnico, né? Ele está justamente na raiz, no pensamento. Então, gente, vamos aqui voltar para a nossa proposta de pensamento, já tendo entendido o lugar do ofício, né? Vamos entender agora o lugar do pensamento, que não é separado, mas que a gente pode fazer uma pequena... a gente pode apresentar de uma forma um pouco mais organizada, situando, talvez, nesses três termos que a gente propôs. O pensamento contemporâneo, ele se baseia nesses três, digamos, tripés, ou nessas três pernas, né? Neste tripé. No pensamento sociológico, que é o que reparte a sociedade entre disciplinas. Ou seja, o pensamento sociológico, ele vai fazer assim, cada coisa acontece em um determinado lugar. Ele vai reconhecer que o mundo gira em torno de uma cooperação ou uma interdependência de saberes. Perfeito? Só que o pensamento sociológico, ele vai ser esse pensamento que vai colocar tudo em determinadas caixinhas, para poder organizar a forma como a gente compreende e entende o mundo. Então, essa é a grande contribuição do pensamento sociológico, de entender. E aí está falando de um momento, gente, em que se rompe com o pensamento antigo, tá? Que pensamento antigo, que vai permanecer aí até a Idade Média, vai ultrapassá-la. Se a gente for pegar Leonardo da Vinci, né? A gente vai ter um pensamento de gênios e de artistas e de criadores, né, da nossa sociedade, que era um pensamento multidisciplinar no limite. Então, Leonardo da Vinci, ele foi um camarada, ele foi, inclusive, um dos que criou, né, pelo menos alguns tipos de louça para servir comida, né, se eu não me engano. E também criou um monte de maquete, também criou um monte de fórmula matemática e também um tanto de pintura fabulosa. Então, assim, você vai ter essa multitude de possibilidades
E para você poder, então, ter ou propor uma contribuição para a sociedade, você tinha que ser, ou tinha que ter esse pensamento absolutamente amplificado. Pronto, utensílios, né? Foram utensílios de cozinha, como o moedor de pimenta, né, que ele vai criar. Então ele vai criar esse tanto de coisa. O pensamento sociológico, ele é um pensamento contemporâneo, por quê? Porque ele entende que você pode se dedicar um pouco mais especificamente a entender uma coisa em profundidade e fazer, portanto, uma contribuição para o coletivo. E aí você não depende mais da ascensão de um ou outro gênio ao longo da história. Todos nós podemos cooperar, embora continue havendo essas exceções de gênios ao longo no curso da história. Pois bem, o pensamento sociológico, ele então organiza a forma de se produzir ciência. É por isso que ele tem essa novidade que é contemporânea e que, obviamente, neste momento a gente já traspassou essa possibilidade a partir do momento em que a gente começa a produzir uma ciência transdisciplinar, como é, inclusive, o propósito aqui da Escola de Humanas. No pensamento contemporâneo, você tem o pensamento crítico. A incursão do pensamento crítico ela foi importantíssima. Por quê? Porque ela propõe agora um pensamento que ele é não disciplinar. Ou seja, ele parte da radical colaboração de saberes para provocar cisões e questionamentos. O pensamento crítico é uma etapa importante para o pensamento contemporâneo, porque é ele que vai gerar as demandas para a sociedade contemporânea. E as demandas são essas. Por que eu cozinho com cebola? Por que a cebola é o primeiro elemento a entrar no refogado? Então, o pensamento crítico vai questionar as bases da sociedade, vai questionar a forma como a gente serve, como a gente come, como a gente pensa. O pensamento contemporâneo, portanto, ele passa pelo sociológico, a gente também agrega o pensamento crítico, e aí a gente vem na grande novidade, que é o que a gente pretende com esse curso, que é chegar ao pensamento autônomo. O pensamento autônomo, ele é justamente esse pensamento citado na literatura alemã como Selbstdenker. Selbstdenker, quem souber alemão, me ajude, por favor, que é justamente um pensamento chamado em inglês de self-thinking, ou seja, de auto-pensar, que nada mais é do que um pensamento emancipatório, independente. Mas um pensamento emancipatório, ele pode estar sob o jugo, né, o pensamento autônomo, né, pode estar sob o jugo da própria sociedade. Porque, afinal de contas, como que a gente pode ter um pensamento autônomo se o nosso pensamento já é moldado, né, por tanta influência que a gente recebe da cultura e do mundo em que vivemos? É claro que a gente não está falando de pensamento autônomo, entendendo que a gente não está sujeito a esse tipo de relação e de influência. A ideia do pensamento autônomo é de você, é principalmente você se tornar o objeto de criação de um pensamento. E aí a gente não está argumentando se esse pensamento ele é necessariamente original, ele é um grande pensamento. O que importa no pensamento autônomo é que ele seja o seu pensamento. Ou seja, você conseguindo identificar a si próprio, a si própria, dentro dessa perspectiva do pensar. Esses são os pensamentos contemporâneos, que nos levam, então, já chegando ao finzinho da nossa aula, às propostas para um pensamento gastronômico contemporâneo. Quais são elas? O que é isso? Essas são algumas minhas propostas. Eu convido vocês, a partir das minhas propostas, a criarem as suas, a contribuírem com essas, ou mudarem essas, ou questionarem, ou trazerem outros tipos de reflexão. Mas um pensamento gastronômico contemporâneo, ele vai precisar começar por esse termo também alemão, hoje a aula está super alemã, né? Que é um termo freudiano, né? Que é das Erhaunliche,
Heimlich. Heimlich. Ainda vou aprender a falar isso. Aprendi na primeira turma do curso Comigo de Pensar, tinha um colega que sabia alemão e tentou me ensinar. Pelo jeito eu não aprendi, mas fica aí. O que é isso? É o termo freudiano que foi traduzido na literatura, na tradução da sua obra, como o inquietante. O das sendo esse artigo definido e Heimlich como o inquietante. Mas o que ele quer dizer com o inquietante? Inquietante para essa proposta freudiana, ela pode ser traduzida com uma dicotomia que vai ser muito cara, principalmente para o pensamento comunicacional contemporâneo, e que tem sido muito utilizado para a gente poder estabelecer um pensamento crítico e autônomo, principalmente para a pesquisa científica no campo social, das ciências humanas. Ele significa você fazer a seguinte distinção do estranho e do familiar. Aquilo que lhe é estranho e aquilo que lhe é familiar. O que a gente faz com aquilo que nos é estranho? Aquilo que nos é estranho, estranhamos. E aquilo que nos é familiar, compreendemos. O que o inquietante propõe é justamente a inversão desses papéis. E na inversão desse papel, você pode então criar um novo desconforto para gerar um pensamento. Ou seja, você precisa ter como meta estabelecida estranhar aquilo que lhe é familiar. Aquilo que você conhece, e aí a gente está falando, por exemplo, do piqui do aratu, sabe? Você trazer esse ingrediente para próximo, você conseguir se conectar com ele, familiarizando-se com aquilo que lhe é estranho, à medida que você estranha aquilo que lhe é familiar. E esse gesto é um gesto que parece ser muito impossível, né? Você vai falar assim, como que eu vou estranhar aquilo que eu conheço demais? E aí não é estranhar no sentido de olhar de um modo esquisito para aquilo, mas é de você olhar para aquilo com um olhar estranho. Então, Rônia e Jéssica olhem para o piqui como quem nunca o tenha visto. E Bianca e Sara olhem para o piqui como se fosse aquilo que participasse da rotina de vocês, entende? Seria mais ou menos isso. Pensando na gastronomia, esse inquietante ele vai poder gerar para a gente questionamentos que não geravam antes. Por exemplo, o piqui só vai com frango. Então a gente começa a questionar. A ideia dos doces de piqui, do licor do piqui, ele vai vir justamente no processo de estranhar aquilo que lhe é familiar. Você está tão apegado, tão próximo daquele ingrediente, que você não consegue pensar em outra coisa para ele. Você precisa se afastar dele. E quando eu falo afastar dele, é olhar para outros ingredientes diferentes, para entender o que é feito daqueles, a partir deles. E aí, quando se deu esse olhar ao piqui, veio-se com o licor do piqui. Começou-se a olhar, então, para outros ingredientes, começou-se a olhar para a jabuticaba, e descobrir que o pessoal já fazia licor de jabuticaba, e perguntasse, opa, por que eu não posso fazer isso com o piqui? Então, é mais ou menos, né, num exemplo meio corrido, assim, a partir dessa aula mesmo, né, dessa implicância que a gente teve hoje, você poder estabelecer esse tipo de relação. Outra proposta para o pensamento gastronômico contemporâneo, derrubar fronteiras reais e imaginárias e polarizações infecundas. O que seria isso? A gente começar a olhar para a gastronomia sem essas barreiras limitantes da gastronomia, da alta gastronomia ou da baixa gastronomia, sem as polarizações. O meu é melhor que o seu, não é isso? Moqueca é a capixaba e não a baiana, é a baiana e não a capixaba. Então essas polarizações elas são infecundas. Deixe isso para conversa de bar, para provocação, quando a gente pudesse aglomerar de novo, né? Mas para o pensamento gastronômico ela precisa sumir.
ela precisa ser dizimada. E quando a gente quer dizimar isso, a gente não quer dizimar a cultura ou a peculiaridade, a singularidade daqueles elementos, tá? A gente quer dizimar esse conflito raso, superficial e tolo que não gera um enriquecimento por pensar. Antes de ser ofício, para finalizar, gastronomia é vínculo imaginativo com a vida. Ou seja, antes de ser ofício, antes de ser arte, antes de ser profissão, antes de ser hobby, antes de ser ciência, a gastronomia é o nosso vínculo imaginativo com a vida. É o que nos permite transcender. E o sentimento de transcendência, só quem pode explicar é você mesmo. É quem transcende. O pensamento gastronômico contemporâneo, portanto, ele é um pensamento que ele busca a autonomia. Só que não é uma autonomia entendendo que você é quem deve gerá-la. Mas não, é que você precisa se dotar de possibilidades, de instrumentos, para que você consiga superar justamente esses diálogos ou esses entendimentos fáceis que foram ditos ao longo dos anos para você sobre gastronomia e que agora, pensando por si, você pode fazer as perguntas corretas para desbravar o que a gente está chamando aqui de ciências gastronômicas. E este é o final do nosso curso Comida de Pensar. Algumas questões, gente? Querem falar alguma coisa? Não! Rônia. Gente, esse é o momento de vocês, tá? Para vocês falarem. Antes, deixa eu só mostrar para vocês. Esta aqui é a capa de O Bicho Todo, o fenômeno da pandemia. Né? Tem esse artigo que a Patrícia Amante, que ela é doutora, gastrônoma, padeira, escreveu, né? Como fruto aqui do nosso curso. E aqui dentro a gente vai ter outras tantas discussões. Vai ter um artigo sobre gastronomia plant-based para crianças. Enfim, vai ter várias viagens muito legais. E você vai receber agora o seu certificado, tá? Até a semana que vem vai chegar o certificado digital para vocês da Escola de Humanas, assinadinho, atestando, né, o atendimento a 24 horas de curso. Então, esse certificado digital, naturalmente, ele não tem, pela natureza do curso, né, não tem o símbolo, o carimbo do MEC, né, porque, afinal de contas, estamos falando de um curso livre. No entanto, ele tem sim, já está sendo usado e aceito, né, obviamente, para fins de currículo e para quem precisar, para poder acrescentar horas aí. E já foi útil aí para uma boa parcela aí das nossas colegas aí que apareceram e que são da área acadêmica, principalmente, né? E se você não é da área acadêmica, fique com o certificado que vai ser essa lembrança que eu espero, né, uma lembrança boa, né, deste nosso momento aqui juntos. E o artigo, parabéns se você já enviou o seu texto, ele já está no nosso conselho editorial para uma revisão e você vai receber feedbacks dele. Se não, mande para mim, vamos conversar sobre o que vocês querem escrever, tá? A gente vai ter um prazo aí de 20 dias para a gente poder fechar a próxima edição, tá, gente? Então, a edição do Bicho Todo, o Fenômeno da Pandemia, sai esta semana. Eba, Sara, mande seu artigo. Lembrem-se, sejam livres no formato, não tenha BNT aqui em cima de vocês, tá, gente? Na linguagem, podem ficar à vontade. Vou puxar as orelhas de Rônia e Jéssica, porque são jornalistas, escreve com a mão nas costas sobre gastronomia. Então tá fácil, né, galera? Se brincar é mais difícil, né? Mas tudo bem. Que vergonha, hein, Rony? É isso. Gente, o Bicho Todo vai estar circulando essa semana, tá? Para vocês, Sara, Bianca, Rony, Jéssica, a gente está com as inscrições abertas desse curso para
para o próximo mês. No final do mês de janeiro, a gente abre uma nova turma. E aí eu queria passar para vocês, vocês vão receber um código de desconto específico para vocês darem para alguém, presentear alguém aí com esse códigozinho, né? Pode ser mais de uma pessoa, não tem problema, que essa pessoa vai poder pagar o preço que vocês pagaram, tá? Então, ajudem a gente a spread the word, né? A falar sobre o curso, mandando esse cupomzinho para o pessoal poder pagar mais barato, né? Para suas amigas aí, amigos, pagarem mais barato na próxima edição, agora em janeiro. Só que esse cupom ele só é válido em dezembro, tá? Então é para inscrições até o dia 31, ele está valendo, senão vai ter o reajuste aí a partir de janeiro, beleza? E aí eu queria que vocês ficassem à vontade, falem aí do curso, vocês gostaram, o que vocês acharam? Me digam aí. Deixem de vergonha, abram a câmerazinha, só dá uma mensagem, fala assim, ó, achei legal. Rônia. Gente, como eu tô descabelado. Socorro. Lobão, eu achei, eu tô assim, flipada, fascinada pelo curso. Achei muito interessante e fascinante a forma como você costurou os assuntos. A aula que a gente conversou sobre cozinha, e eu assisti ao vídeo do Recife, começou a nevar, enfim. Fiquei pensando, gente, o que isso tem a ver? E eu não sei como você consegue fazer isso. Para mim é uma magia. Eu confesso que eu estou muito fascinada. E é um curso que eu confesso ter trabalhado 12 anos, um pouco mais, né, de 12 anos, escrevendo sobre gastronomia e participar do seu curso agora me deixou assim mais apaixonada do que eu já sou sobre comida, gastronomia, alimentação, tudo relacionado ao ato de comer, de plantar, colher, produzir a comida e comer. E não, é isso, gostei muito do curso, muito obrigada, me sinto lisonjeada de tanto conhecimento. Muito obrigada, gostei muito do curso. Nossa, gente, vocês estão me emocionando aqui, cara. Que massa, valeu. Oh, o prazer foi todo meu, gente. Que isso. Vocês não sabem o quanto que eu aprendo com vocês, né? Quando vocês mandam esses comentários e jogam umas ideias, e aí eu já vou falando assim, caramba, eu tenho que mudar isso para outra coisa, né? A visão crítica, né, Sara? É essa a ideia. Nossa, que bom, que bom. Pois é, Sara se ajudou demais, eu te agradeço. Muito obrigado aí pela força. Compartilhando no Insta também, foi legal demais. E a ideia é que ele aconteça, né? O curso Comida de Pensar, ele vai seguir um outro rumo também em 2021, que vai ser em parceria com alguma escola ou algum projeto para ser específico para o pessoal dessa escola ou desse projeto, entendeu? Então, projetos gastronômicos que vão receber o curso, né, de um modo mais específico para eles, né? A gente vai ter esse curso também que eu estou aqui tomando coragem para fazê-lo em inglês, né? Porque eu tenho um grupo aí que eu fiz, né, de amigos e de contatos, né, que conseguiriam se estabelecer em língua inglesa. E também a gente tem um novo curso que eu vou soltar, vai ser mais barato e menorzinho que esse, vai ser gravado, que vai ser baseado no segundo módulo. Vai ser um curso chamado A Comida Fala. E aí a gente vai falar só sobre comunicação e gastronomia, vai ser bem específico sobre ele. E a ideia é que ele seja um curso gravado, mais barato, para você poder baixar e assistir com o seu tempo, porque afinal de contas ele vai ser vai ser menos como esse, né? Porque esse precisa mesmo dessa interação ao vivo, né? Porque ela é enriquecedora, assim, sabe? E a gente consegue fazer especificamente para vocês. Quando vocês mandam no formulário, falando assim, meu interesse é esse, e eu vim daqui, aí eu dou uma ajustada no curso para ele poder atender a vocês. Então, nesse curso, por exemplo, vocês viram que tem muito mais de comunicação e de nutrição, por exemplo, dentro da meu pouco conhecimento de nutrição, mas eu trouxe muitos elementos
né, desse campo da nutrição, justamente para poder abrir esse diálogo, né? Então, essa é a ideia de formulação. O acesso à plataforma, vocês vão ter o acesso até o final do mês que vem, tá, gente? Então, podem, com calma, voltar às aulas se vocês quiserem, baixar os conteúdos. Sara vai receber tudo, porque até agora não consegui colocar na plataforma e eu não entendi por quê, já desisti. Não é isso? Obrigado, Sara. Isso vale muito para a gente aqui. Vocês vão receber, gente, no final aí também, eu acho que amanhã, um formuláriozinho de avaliação do curso, tá? Preencham, não precisa colocar um nome, tá? Mas preencham, assim, para ajudar mesmo a dar uma arrumada no curso, aquilo que não funcionou, a plataforma que não funcionou para a Sara, certeza, que a gente já está revendo, mas pode colocar lá, tá? A crítica, as sugestões, tá? E aí eu queria pedir para vocês, se quiserem, se sentirem-se confortáveis a fazê-lo, né? A mandarem o depoimento de vocês, ou em vídeo ou em texto, para a gente poder, então, utilizar para nossa promoção, né? E aí vai ter esse campo nesse formulário que vocês vão receber, tá, gente? Vai ser bem assim, bem tranquilo, tá? Vai ser bem curto o formulário, 2 minutos de preenchimento máximo, tá? Bem, Rônia e Jéssica, que eu já conhecia, né, desse rolê aí do jornalismo gastronômico. É muito legal conhecer Bianca e Sara, dessa terra que é minha terra, né, de coração, né, Sergipe, né, um lugar que me forma, né. Oi, Jéssica, diga. Jéssica diz escrevendo. Mas quando você formula aí, deixa eu só voltar aqui para a apresentação, só para finalizar aqui para vocês, ó. Bem, o bicho todo e nós. Escola de Humanas somos nós. A gente acabou de terminar uma turma do vestuário do século XX. Que massa, Jéssica. Vou colocar isso no meu radar. Tá aí. No curso Comida Fala, que eu vou fazer gravado, ele vai ter uma aula que vai ser só sobre crítica gastronômica, entendeu? Só que ela vai ser meio genérica, assim, né? Vai ser genérica, assim, porque é um curso gravado, então um curso de consumo, principalmente para quem não conhece, principalmente, esses pontos de intersecção entre gastronomia e comunicação, tá? Então, talvez, para vocês que já fizeram o curso Comida de Pensar, talvez não tenha muita novidade, né? Pode ter, principalmente para quem quer se aprofundar um pouco mais na comunicação, tá? Então, aí vale. Mas legal, Jéssica, vamos elaborar isso. Vou fazer esse da crítica gastronômica, sim. O último valeu povo, gente. Nossa, que tristeza. Terminando esse curso agora, né? Ó, já fez um curso de jornalismo gastronômico. Legal, legal. Achou muito superficial. A gente tem que entrar com o pé na porta. Minha ideia é sempre pé na porta, gente. Eu pego um assunto e a gente vai longe, vai profundo, entendeu? Enfim. Gente, eu estou muito agradecido por vocês estarem até aqui. Passou rapidão, né, Sara? Pois é, uma pena. Quem sabe a gente não consiga no futuro, né, acoplar o nosso curso ao projeto inicial dele, que era ser uma pós-graduação de 1 ano e meio. Então, ele não rolou por limitações mesmo, né, principalmente nesse momento de pandemia. Então, eu transformei ele nesse curso mais rápido, 24 horas. E, enfim, vamos lá. Fome de conhecimento, fome de entender, fome de comer e fome de pensar. Não é isso? Minha gente, muito obrigado mais uma vez, pela última vez. Mas estamos em contato, tá? A gente fica falando no Telegram e também tem o bicho todo que eu vou ficar no pé de vocês ainda, tá bom? Então, muito obrigado por seguirem até aqui, até o final do nosso curso Comida de Pensar, porque afinal de contas, de comida de comer, a gente já está sabendo demais. Não é isso? Então é isso. Pela última vez, um beijo.